Hoje, quarta-feira, 15 de julho, vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico. Quero lhe convidar para fazermos a oração de abertura. Amado Deus, eterno Pai, a Ti rendemos louvores e gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos para este culto de louvor e adoração ao Teu santo, eterno e bendito nome. Assim, ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre Teus servos e servas que estão conosco conectados, que a Tua boa mão seja estendida sobre cada um para conceder vitória. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, desejamos que todos estejam bem de saúde, tanto do espírito quanto da alma e do corpo. E como sempre fazemos, lhe convidamos para interagir conosco, enviando a sua palavra de saudação e seu pedido de oração. Nesse momento, nós vamos juntos louvar ao Senhor Jesus com o cântico de nossa harpa cristã. Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoar-lhe nos cantos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Aos pés do Senhor, santidade convém à igreja, pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 vem a Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, queridos irmãos e irmãs, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e nesse momento quero lhe convidar à leitura bíblica alusiva ao ofertório. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está na sua tela os dados bancários do Ministério ADMDF. Contamos com a sua contribuição.
Louvamos a Deus, irmãos e irmãs, pela sua contribuição, pela sua fidelidade, pela sua voluntariedade em nos ajudar a fazer esta obra. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nossa gratidão a Ti, pela vida dos Teus servos e servas que com alegria entregam o seu dízimo, entregam a sua oferta e assim contribuem, meu Deus, na manutenção desta obra. Deus, eu peço que a Tua palavra e a Tua promessa seja verdadeira na vida dos Teus filhos e que eles sejam por Ti recompensados e abençoados. E agora, Senhor, fala conosco outra vez na ministração da Tua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nas quartas-feiras estudando acerca do fruto do Espírito. E hoje nós vamos dar continuidade fazendo a releitura de Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Vamos lembrar aqui, como nota de introdução, que o fruto do Espírito tem a ver com o crescimento e o caráter do cristão. 9 graças perfazem o modo de vida de quem possui Espírito, como lemos há pouco em Gálatas 5:22. Já estudamos o amor, a alegria, a paz e a longanimidade. E hoje vamos estudar a benignidade e nas próximas quartas-feiras, com a graça de Deus, estudaremos bondade, fé, mansidão, temperança. Ainda, irmãos, como nota de introdução, quero ler com a igreja o texto que nós encontramos em Mateus, capítulo 7, versículos 16 e 17, onde está escrito: por seus frutos os conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Esse texto bíblico deixa muito claro que o cristão é identificado pelo seu fruto. O cristão que tem o Espírito produz fruto bom. Aquele que não possui Espírito produz fruto mau. Vamos então dar continuidade ao estudo de hoje com o texto correlato que nós encontramos no livro dos Salmos, o Salmo de número 36, versículos 5, 7 e 11, onde podemos ler o seguinte: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Contínua é a sua benignidade aos que te conhecem. Amém. Vimos então, irmãos, na leitura que a benignidade é um atributo divino. E ninguém pode desenvolver a benignidade a não ser por obra do Espírito Santo habitando em nós. E, portanto, todas as graças que perfazem o fruto do Espírito, como já aqui reiteradamente comentamos, são obra do Espírito Santo. Ninguém a pode produzir por si mesmo. Vamos agora, na continuidade, ver alguns aspectos gerais sobre a benignidade. Primeiro, ser benigno é uma virtude espiritual. Já enfatizamos isto. O que significa ser benigno? Primeiro, sentir aflição pela dor do próximo. Segundo, sentir emoção no sofrimento alheio. Terceiro, ser benigno é o contrário de ser maligno ou de malignidade. Ser benigno não é folgar com a injustiça, não aspirar vingança, não rir da desgraça alheia. Esses são os aspectos gerais da pessoa que tem benignidade. Aspectos gerais nós podemos encontrar também na Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele demonstra a transformação do crente. Olha o que diz o apóstolo: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito. Por isso, deixai a mentira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, a pessoa benigna
que tem esta característica do Espírito Santo, ele não empresta a sua mente para o mal, não empresta os seus membros para aquilo que é maligno, não há na sua boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, nenhuma palavra que possa trazer ofensa, que possa desprestigiar o outro, desconsiderar o outro, ou também que venha de alguma maneira desconstruir a moral, desconstruir o caráter, desconstruir a pessoa do outro. Ser benigno, portanto, é sentir empatia pelo seu semelhante. Conforme nós já vimos aqui, não é rir da desgraça alheia, não é ter sentimentos de vingança e nem desejo de morte. Agora, nesse período, por exemplo, de Covid-19, de pandemia, infelizmente nós vimos nas redes sociais uma série, dezenas, centenas de pessoas querendo o mal uma das outras, pessoas rogando praga, amaldiçoando seu semelhante, e principalmente autoridades constituídas, desejando a morte deste ou daquele, a desgraça desse ou daquele, e vivemos um tempo em que as pessoas, lamentavelmente, são adeptas do quanto pior, melhor. Bem, esse comportamento não é um comportamento cristão, não é comportamento de quem tem fruto do Espírito, não é comportamento daquele que tem a virtude da benignidade na sua vida. Vamos continuar então, ver a conceituação bíblica da benignidade. A palavra significa benevolência. O que é isso? É o oposto daquele que tem temperamento rude. É o oposto daquele que é amargo, oposto daquele que é perverso. Ser benigno é ter disposição para ser agradável, brandura de temperamento, mansidão de espírito e tratamento do outro com cortesia e polidez. Vejam então, amados irmãos e irmãs, que a pessoa que desfruta desta virtude da benignidade é uma pessoa agradável, uma pessoa amável, é uma pessoa de bom trato, é uma pessoa que tem cortesia, uma pessoa que é polida, é uma pessoa que extravasa alegria, que não tem sentimentos, de rudeza, de má educação, de irritabilidade, que não ofende o seu próximo. E, de fato, meus amados irmãos, essa postura, reiteramos, não se obtém por esforço próprio, não se obtém na educação dentro de casa, não se obtém por meio de alguma busca pessoal de ser aceito, mas é obra exclusiva do Espírito Santo. É claro que existem algumas questões pontuais da educação que fazem a pessoa ser agradável, mas estamos aqui nos referindo a algo mais profundo do que ser simplesmente agradável. É alguém que desfruta dessa virtude de benignidade o tempo todo, não com interesses espúrios, não com o interesse de ser agradável, mas no interesse de demonstrar amor, empatia, de ser benigno. Vamos adiante. No próximo slide, nós temos algumas constatações que queremos compartilhar com os irmãos. Aquele que é benigno, que tem o Espírito não produz um crente raivoso, não produz crente carrancudo ou amargo. O Espírito, ao contrário, controla o temperamento, corrige uma disposição irritável e torna o coração amável e longânimo. Então, queridos, vamos pensar um pouco sobre isso. Não é verdade que nas nossas relações sociais, não é verdade que no nosso viver diário, frequentemente, nos deparamos com pessoas que são totalmente o oposto de alguém benigno? Pessoas que guardam rancor, pessoas que são facilmente descontroladas, pessoas irritadas, rancorosas, mal-humoradas.
lamentavelmente, muitas dessas pessoas posam como sendo cristãs. Dizem ter o Espírito Santo. Dizem pertencer ao corpo de Cristo, mas o seu comportamento as denuncia. É por isso que o fruto do Espírito desenvolve o caráter do cristão. O apóstolo Paulo nos ensina que de nada adianta eu ter os dons espirituais se eu não desenvolver o fruto do Espírito. De nada adianta eu falar línguas estranhas e ser rancoroso. De nada adianta eu entregar profecia, ter o dom da profecia e ter o espírito amargurado. De nada adianta eu ter dons de curar e, em nome de Jesus, repreender as doenças, se a minha postura é de temperamento instável, desequilibrado, estou frequentemente a ofender as pessoas. Isso significa que, de fato, não sou controlado pelo Espírito. É a carne que ainda me controla. Rogamos a Deus, amados irmãos, que o fruto do Espírito seja uma verdade, uma realidade na vida de cada um de nós. Vamos ainda a um outro slide, questões práticas, para ficar bem claro o entendimento. Ser benigno implica em ter interesse profundo pelo próximo. Ser benigno torna o homem sensível à causa do outro. Ser benigno implica em ter empatia com o próximo. Agir benignamente é procurar ser útil e compreensível. Aleluia! Que maravilhosa graça, irmãos! Que virtude especial a benignidade. E a Escritura vai dizer, amados, que Deus é benigno. Deus se porta assim para conosco. Ele não nos trata de acordo com as nossas ofensas. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele não nos trata de acordo com as nossas imperfeições. Ao contrário, ele é benigno para conosco. Ele é compassivo para conosco. Ele é misericordioso para conosco. E o fruto do Espírito evidencia que Deus habita em nós, que somos discípulos de Jesus Cristo e somos imitadores do nosso Mestre. E, portanto, o nosso comportamento imita o comportamento do Senhor Jesus. Desse modo, ser benigno implica em se preocupar com o bem-estar do outro. Ser benigno implica em não devolver ofensa, em ser cordial, em ser compreensivo, em ter paciência. É por isso, meus amados irmãos, que nós estamos enfatizando aqui que o fruto do Espírito está no singular. É um fruto só, que se evidencia em 9 aspectos. Por quê? Não posso ser benigno se não for longânimo. Não posso ser longânimo se não for paciente. Não posso ser paciente se não for bondoso. Não posso ser bondoso se não tiver amor. Todas as virtudes do Espírito que já estudamos aqui nas quartas-feiras passadas. O amor, a alegria, a fé, a bondade, a longanimidade. E hoje estamos vendo a benignidade. Veja que um aspecto depende do outro, estão intrinsecamente ligados. E é por isso que o fruto está no singular. E o fruto evidencia o caráter do cristão. E escute bem, amado irmão e irmã, o que nos leva aos céus, o que nos identifica como cristãos, é o fruto do Espírito desenvolvido em nós por obra da terceira pessoa da Trindade. Desse modo, queridos e amados irmãos, fica aí a nossa reflexão desta quarta-feira. Benignidade, o fruto do Espírito, a virtude cristã de me fazer ser alguém agradável, que trata os outros com cortesia, que trata as pessoas com polidez, que não me faz um ser carrancudo, amargurado, irritado, mas, ao contrário, faz-me uma pessoa equilibrada, que não deseja o mal alheio, que não busca
responder à ofensa, que não está atrás de vingança, mas que se comporta com benignidade, fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus abençoe, amado irmão, Deus abençoe, amada irmã, e vamos agora ler então as considerações finais com um versículo bíblico para a nossa reflexão de encerramento. Salmo 111, verso 4, a Escritura diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Aleluia. Desse modo, eu quero lhe perguntar agora, irmão e irmã, a todos nós, será que ao fazer uma autorreflexão e ao olhar para dentro de mim mesmo, consigo identificar a benignidade como aspecto, como fruto, como virtude do Espírito Santo na minha própria vida? Como me relaciono com as pessoas que estão à minha volta? Como me comporto com as pessoas dentro da minha casa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos em Cristo, com os meus subordinados, com os meus superiores, com os meus pares? O que o mundo diz a respeito da minha e da sua conduta enquanto cristãos? Estamos verdadeiramente sendo o sal da terra e a luz do mundo? As pessoas podem olhar para nós e identificar em nós o fruto do Espírito? Temos tratado os outros com educação, com cortesia, com polidez, com respeito? Ou será que a nossa compostura tem sido inadequada? Em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia, em tempos de restrições, é comum as pessoas enclausuradas ficarem atribuladas, perturbadas, também depressivas e até irritadas. Mas aquele que tem o fruto do Espírito não é controlado por nenhum desses sentimentos, por nenhuma dessas emoções. Quem tem o Espírito é controlado pelo Espírito e a carne não prevalece. E nós nos mantemos com a postura cristã de ser benignos uns para com os outros, assim como o nosso Deus é benigno para conosco, complacente, tardio em irar-se. Que Deus nos abençoe e possamos desenvolver e evidenciar a benignidade na nossa caminhada cristã diária. Vamos orar. Querido e amado Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra, por esta reflexão, Senhor, acerca da benignidade como fruto do Espírito Santo. E nós rogamos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito tenha plenitude na vida de cada um de nós a produzir todas as virtudes cristãs. Em especial nesta noite pedimos a Ti, ó Pai, a benignidade, a fim de que verdadeiramente possamos ser a luz deste mundo e o sal desta terra. Em nome de Jesus Cristo, também nós rogamos agora, Senhor, em favor desta nação brasileira, pelas autoridades constituídas, e pedimos a Ti, Senhor, que venha repreender o mal do coronavírus e repreender o espírito de morte. E tudo quanto está orquestrado nos bastidores, seja, ó Pai querido, revelado, todo oculto e escondido, ó Deus eterno, para que o mal não venha triunfar, para que as obras malignas não venham prevalecer, para que sejam envergonhados todos os inimigos da cruz de Cristo. Ó Senhor, abençoa agora teu servo e tua serva que estão conectados neste culto e estende a tua mão de poder e dá ordens, ó Pai querido, a respeito dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, autorizando a vitória e o milagre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, chegamos então ao término de nosso culto de estudo e palavra pastoral e agradecemos a sua companhia, a sua presença. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar. Vamos proclamar o lema da igreja para este ano de 2020. A adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração
em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Enviamos a nossa saudação e o abraço virtual a todos os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, receba agora a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na vida de todos, agora e sempre. E os irmãos que creem de um comigo. Amém.